Hiperplasia papilar inflamatória. Então, hiperplasia papilar inflamatória também é chamada por papilomatose por dentadura. Então, o que acontece na hiperplasia papilar inflamatória? Dessas lesões reacionais aí, dessas hiperplasias fibrosas, a hiperplasia papilar inflamatória, ela é uma das mais diferentes aí. Porque a hiperplasia papilar inflamatória, ela acontece sempre no palato, então sempre que cair essa questão, vocês vão ver que vai vir a referência de que ela ocorre no palato. Normalmente são pacientes que usam próteses mais largas, mais frouxas, aqueles pacientes que usam a prótese direto, que não tiram a prótese para dormir, não tiram a prótese para higienizar, e a prótese acaba servindo de moldeira ali para um monte de micro-organismos, açaí, feijão, todas aquelas perioporquices para ficarem ali em contato com o palato do paciente. E aí, na verdade, o palato acaba respondendo a todas essas suinices que ficam ali em contato e a gente tem esse crescimento aí mais papilomatoso, mais pedregoso e frequentemente com essa área avermelhada que é justo da candidíase, que frequentemente acompanha essa região. E aí o interessante da hiperplasia papilar inflamatória é que, embora na maior parte das vezes aconteça em indivíduos com próteses, né, que não higienizam direito, que usam a prótese direto, a gente pode ter hiperplasia papilar inflamatória em pacientes que não usam prótese. Então, se você tiver um paciente com palato muito profundo e ele for respirador bucal, você pode ter hiperplasia papilar inflamatória associada à cândida nesses pacientes. Então, dependendo da extensão, da magnitude dessa condição, você pode simplesmente, né, ensinar o suíno a limpar a prótese, reembasar aquilo ali, comprimir um pouquinho, ou então você remove e faz uma abrasão daquilo ali. O Neville teve mês passado aqui e estava mostrando o caso de uma senhora que apareceu na faculdade porque ela tinha tirado um tumor do palato, um câncer do palato. E aí ela chegou lá, depois que ela fez uma cirurgia e radioterapia, ela chegou lá então para fazer uma reconstrução ali da área. E aí ele foi rever a lâmina de antes do tratamento e ela tinha sido atendida num outro hospital, a biópsia tinha sido feita, tinha mandado para um médico, né? E o laudo veio de carcinoma, quando na verdade ela tinha uma hiperplasia papilar inflamatória. Então a velha perdeu o palato, fez uma radioterapia, porque ela tinha uma hiperplasia papilar inflamatória. Por quê? Esse aspecto pedregoso, quando você corta na lâmina, se você não tiver experiência, parece que está invadindo o conjuntivo, que é o que a gente chama de epitélio pseudocarcinomatoso. Então, se você não tiver familiaridade com esse tipo de tecido, você pode achar que é uma neoplasia maligna. Como vocês veem, isso foi nos Estados Unidos, nem foi aqui não. Granuloma piogênico. Então, o granuloma piogênico, ele é uma lesão também reacional, né? E que várias coisas são faladas a respeito de granuloma piogênico, né? A primeira coisa falada a respeito de granuloma piogênico é com relação ao nome, né? Então, o nome granuloma piogênico está completamente errado. Primeiro, porque não é um granuloma, né? É um tecido de granulação. Segundo, porque não é causado por bactérias piogênicas, né? Porque se fosse, causaria pus, coisa que o granuloma piogênico não causa. Então, como a gente já sabe, o granuloma piogênico, ele é tecido de granulação. Então, se vocês voltarem aí na página anterior, naquele nosso esqueminha de inflamação, vocês vão ver o que predomina no tecido de granulação. Vasos, né, congestos. Então, por isso o granuloma piogênico é vermelho. Por isso o granuloma piogênico tende a sangrar, principalmente quando ele é traumatizado na superfície, né? Então, o granuloma piogênico, ele é tecido de granulação. Então, à medida que esse tecido de granulação amadurecer, sofrer maturação fibrosa, ele vai se transformar em quê? Em quê? Cicatriz, né? Ou seja, se eu cuidar do meu granuloma piogênico, ele vai se transformar em hiperplasia fibrosa inflamatória, correto? Correto.
Aí vem a pergunta. Então todas as hiperplasias fibrosas inflamatórias foram antes tecidos de granulação? Não. O que faz a lesão estacionar e exacerbar num determinado ponto daquela historinha ali é o tipo de estímulo. Então, por exemplo, a hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é causada por um estímulo mecânico. É a prótese, é a mordida, é a sucção. Estímulo mecânico faz com que a inflamação passe rapidamente por aquela escalinha e exacerbe no estágio de cicatriz. O que causa o tecido de granulação é estímulo biológico com ação hormonal. Então, o que causa granuloma piogênico é placa junto com ação hormonal. Então, isso faz a coisa exacerbar no estágio de tecido de granulação e demorar a chegar no estágio de cicatriz. Então, é por isso que o granuloma piogênico tem a história do granuloma gravídico, né, que é o granuloma piogênico em grávida, porque é justamente a ação hormonal favorecendo aí para essa exacerbação no estágio de tecido de granulação, né? Lembrando que não basta estar grávida, né? Tem que ter perioporquice. Se não tiver placa, não vai ter granuloma gravídico. Então é a associação da placa junto com a ação hormonal. E aí, a gente sabe que a lesão é vermelha, que ela tende a sangrar, que ela está associada, né, com estímulo hormonal e está associado à placa. Então a gente já sabe. Qual é a faixa etária mais comum do granuloma? Qual é a faixa etária da vida que vocês acham que a gente tem mais oscilação hormonal e perioporquice suinícia? Adolescência, né? Então, você chega no quarto do adolescente, aquele futum, a pessoa não toma banho, não escova o dente, né? Os hormônios estão lá no teto. Então, normalmente é nessa faixa etária que a gente costuma ter granuloma piogênico. Qual é o local de tecido mole na boca onde a gente tem maior quantidade de placa? Gengiva. 75% dos granulomas piogênicos vão acontecer na gengiva, porque esse é o local onde a gente tem maior quantidade de placa, né? Então é mais comum no sexo feminino. E lembrando, quem é que trata o granuloma piogênico? Qual é a especialidade da odontologia que trata o granuloma piogênico? Qual? Periodontia. Não adianta remover a lesão e não controlar ali a suinície, né? Porque vai voltar. Então tem que remover a lesão e fazer ali um bom controle de placa. O granuloma piogênico pode aparecer, além dessa questão da placa, tem os fatores irritantes locais. Por exemplo, o azeré. Eu peguei uma paciente na semana passada que ela estava com granuloma piogênico depois de um aumento de coroa, numa região que tem um curativo. Mas ela não estava conseguindo higienizar, né? Porque o aumento de coroa estava com ponto ali e ela não estava conseguindo higienizar. Ela não estava com azeré, ela estava com o meu nome. E não foi a primeira vez que eu vi. Não, eu acho que a minha... Tipo assim, o paciente faz cirurgia, ele não limpa ali. Ele fica com medo de limpar. Primeiro porque no início tá doloroso, né? Então assim, e aí às vezes o que acontece? Você pega uma paciente que tá fazendo anticoncepcional ou que tá fazendo reposição hormonal, aí você tá com aquela área ali que fez a cirurgia de aumento de coroa, de qualquer coisa, o paciente não tá higienizando, cresce o granuloma piogênico. Não tem jeito. Mas é sempre placa. Agora, é claro, se o paciente tem apinhamento, vai ter mais placa, vai ter mais tendência. Se ele está com uma área de cirurgia, não está higienizando, mas é sempre placa. É placa. É placa. Tipo, se tivesse limpado bem, não ia estar com nada ali. Então, mesmo se você estiver fazendo, sei lá, anticoncepcional, por exemplo, eu já vi várias vezes granuloma piogênico em pessoas que estavam fazendo fertilização in vitro, né? Começam a tomar várias vezes. Mas, cara, se não tiver, também já vi várias pessoas fazendo que não tiveram placa. Se você consegue controlar bem aquilo ali, não importa. Eu falei fertilização in vitro porque é uma dose cavalar de hormônio todo dia, né? E se você tiver um bom controle de placa, você não vai ter granuloma piogênico nem nada.
Bom, então tumor gravídico ou granuloma gravídico. O tumor gravídico ou granuloma gravídico nada mais é do que o granuloma piogênico das grávidas, né? Então, normalmente, é mais comum no primeiro e no último trimestre, que é o momento em que a gente tem mais pico de estrogênio e de progesterona. São as mesmas lesões, né? Granuloma piogênico, granuloma gravídico, não tem diferença nenhuma, a não ser a cabocla estar grávida. Mas, como tem esse pico de ação hormonal, pode crescer mais rápido, mas é exatamente a mesma lesão. E o grande problema aí do granuloma piogênico nas grávidas é que tanto o primeiro quanto o último trimestre são momentos ruins, né, para você remover a lesão. Então, normalmente fica ali fazendo aquele controle de placa e tal, para depois abordar cirurgicamente a lesão. Então, o granuloma piogênico é tecido de granulação. É a presença dos vasos congestos ali, que dão aquele aspecto vermelho à lesão. Já foi proposto como nome o nome hemangioma capilar lobular. Só que também não está certo, né? Porque não é hemangioma, não é neoplasia benigna, é lesão reacional. Ou seja, ninguém tem nome, deixa esse mesmo, porque o povo já desistiu de achar um nome que preste para essa lesão. E aí, à medida que a lesão vai adquirindo maturação fibrosa, ela vai se transformando em quê? Hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, quando a gente vê um granuloma piogênico bem no início, a gente vê a lesão ainda não muito grande, né, e bem vermelha. À medida que o tempo vai passando, a lesão vai sofrendo maturação fibrosa e vai ficando mais normocrômica, né, com áreas mais normocrômicas, ou seja, áreas de hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, quando a gente vê uma lesão dessa aqui, por exemplo, que é uma grávida, a gente tem certeza que a lesão começou aqui atrás. A área mais normocrômica vai ser sempre a área mais antiga, porque é a área que já está sofrendo maturação fibrosa. E a área vermelha vai ser sempre a área mais jovem da lesão, que ainda está no estágio de tecido de granulação. Tudo bem, gente? Até aí? Então, o que predomina no granuloma piogênico? Tecido de granulação. Vasos congestos, cheios de hemácia, que fazem a lesão ali sangrar para chuchu. Então, nessa comparação aqui, a gente vê bem a diferença da hiperplasia fibrosa inflamatória, uma lesão muito mais madura, totalmente preenchida por fibras colágenas, e o granuloma piogênico, a lesão ainda cheia de inflamação, cheia de edema, trazendo vasos para que a gente consiga então ter o colágeno sendo secretado, né? Então é claro que isso é uma área mais normocrômica e isso aqui é uma área mais avermelhada, né? Então a cor eventualmente ajuda a gente ter uma ideia do tempo daquela lesão. E aí o que a gente vai ver? Gente, o que seria um apagador anatômico? É cada uma que eu vou te falar. Cada uma que nego inventa seria um apagador anatômico. Bom, então a gente vai ver que tinha lá o nosso dente aqui. E aí, o caboclo teve ali um granuloma piogênico. Então, a gente já sabe que o nosso granuloma piogênico estava associado a quê? A placa ali naquela área. Bom, se a gente não tratar aquele granuloma piogênico, a gente sabe que ele vai adquirir maturação fibrosa e vai se transformar em quê? Hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, se a gente não fizer nada, não remover a lesão, não remover ali aquela placa, então a gente vai ter uma maturação fibrosa e a lesão vai se transformar em hiperplasia fibrosa inflamatória. Só que a questão foi a seguinte: a placa, nesse estágio inicial, estava agindo aqui na minha gengiva, no meu tecido mole, estava agredindo o meu tecido mole, que respondeu como? Com tecido de granulação, hiperplasiando vasos, etc. E aí o tempo vai passando
E esse tecido de granulação, ele começa então a andar ali no processo inflamatório. Ele começa a adquirir maturação fibrosa e a se transformar em cicatriz. Só que o estímulo continua e aumenta. Então esse estímulo que agora só atingiu o tecido mole, pode começar a atingir o osso e ou o cemento, que vão responder de que forma? A mesma, proliferando. Então, com o passar do tempo, eu começo a ter uma hiperplasia fibrosa inflamatória que tem o quê? Material mineralizado, osso e ou cemento, né? Então, a partir do momento em que meu estímulo chegar no tecido duro, eles vão responder da mesma forma, proliferando. Então, eu começo a ter ali uma lesão que tem material calcificado, que é o fibroma ossificante, ou sementificante, ou cemento ossificante, dependendo do que for, periférico. E aí uma coisa que cai muito em concurso é o seguinte: o meu granuloma piogênico, na língua, ele pode se transformar em fibroma ossificante periférico? Por que não? Não tem o osso ali, não tem o cemento, né? Então, o fibroma ossificante periférico ele é exclusivo da gengiva, do rebordo, aonde eu tenho osso para ser traumatizado e proliferar. O meu granuloma piogênico no lábio, na língua, na mucosa jugal, quando envelhecer, vai se transformar em quê? Hiperplasia fibrosa inflamatória, fibroma, né? Mas a gente sabe que a maioria dos granulomas piogênicos acontecem aonde? Na gengiva. Então, a maioria vai envelhecer e se transformar num fibroma ossificante periférico, né? Porque a maioria acontece em gengiva. Então, gente, o que cai muito em concurso é justamente sobre essa exclusividade de gengiva e de rebordo. Então, só tem como formar osso, como proliferar osso, aonde a gente tem osso. Então, a gente não vai ter essa lesão em outras áreas, né? Como é que vai ser a faixa etária do granuloma piogênico e do fibroma ossificante periférico? Fibroma ossificante um pouquinho depois, né? Então, um finalzinho ali da adolescência. Então, demora um tempo para se transformar de granuloma piogênico em fibroma ossificante periférico. Não existe um tempo específico. Cada paciente é um paciente. Às vezes demora anos para passar de um estágio para o outro, às vezes passa muito rapidamente, né? Mas, mais uma vez, mulheres, a gente pode começar a visualizar focos radiopacos, né, ali do lado de fora, dependendo da quantidade de calcificação que a gente tem. E embora as lesões tendam a ser mais rosas, mais normocrômicas, a gente ainda pode ter áreas de granuloma piogênico ali na lesão, né? Então a gente ainda pode ter áreas mais avermelhadas ali, embora a maioria já esteja ali há um tempo e já tenha adquirido maturação fibrosa e já esteja ali mais rósea. Então, o fibroma cemento ossificante ou sementificante ou ossificante vai depender do material mineralizado que formou ali. Se for só osso, ossificante, né? Se for só cemento, sementificante. Se for cemento e osso, cemento ossificante. Então, o nome é só o que formou ali naquela proliferação. Bom, é hiperplasia fibrosa inflamatória. É a mesma coisa, é sinônimo. Então, assim, o granuloma piogênico na língua vai se transformar em fibroma. O granuloma piogênico no lábio vai se transformar em fibroma. Normal. Bom, então o que acontece? A gente tinha o nosso granuloma piogênico ali, né? Aí o nosso granuloma piogênico estava lá começando a adquirir maturação fibrosa, as células estavam lá diminuindo o potencial de proliferação delas, né? Ali depositando colágeno. Aí a placa foi e começou a acordar o osso. Aí o osso começou então a produzir material mineralizado. Esse processo, esse produto mineralizado que o osso começa a produzir, é um produto fisiológico ou patológico? Adoro essa pergunta. E aí? Fisiológico, quem dá mais? Por que é fisiológico? Patológico. Por que é fisiológico? Porque
porque é produzido pelo nosso corpo, então tudo é fisiológico. Então o câncer é patológico, né? Então, assim, eu entendo o seu pensamento, mas assim, fisiológico é quando aquilo ali faz parte do processo normal. Patológico é quando, obviamente, é produzido pelo nosso corpo. Todas as doenças são produzidas pelo nosso corpo, né? Desencadeada por um estímulo que não deveria estar ali, né? Então, por alguma coisa errônea. E aí a gente classifica como patológico. Essas perguntas são maravilhosas, porque assim, a gente vai repetindo umas bobajadas que a gente não pensa. Então, por exemplo, eu falo muito isso para dentista, né? A dentista usa muito anti-inflamatório, né? Que inflamação que a gente tem na boca? Gengiva? Gengivite? É infecciosa? É micro-organismo? Então é infecção, não é inflamação. Tem inflamação na boca, gente. Anti-inflamatório para quê? Que inflamação que tem na boca é autoimune. Autoimune. Se você causa, é físico. É traumático, não é inflamatório. Inflamação é doença autoimune. Então, por exemplo, quem vai tomar anti-inflamatório? Quem tem artrite reumatoide. Entendeu? É doença autoimune. A inflamação, você pode... você vai ter aquele pico, por exemplo, eu fiz uma extração. Nos primeiros 48 horas, vai ter aquele pico de inflamação. Pra quê? Pra cicatrizar. Se você suprimir, o que você está fazendo com a sua cicatrização? Sim, bem. Gente, é parar e pensar. A inflamação que você gera quando você quer um reparo é para ter o reparo. Se você está usando um anti-inflamatório, você está diminuindo o processo de reparo. Porque aquela inflamação é fisiológica para ajudar no processo. Inflamação de dor, que o paciente está sentindo é justamente nesse período. Aí é analgésico, não é anti-inflamatório. Aí você usa um tramal. Mas dentista tem medo de usar tramal. Inchaço você usa corticoide. Porque age no ácido araquidônico lá em cima. Por isso que tem como você dar ele antes. Perfeito. Perfeito. Você dá antes e depois a recuperação tá livre dele. Por que a gente já não aprende na faculdade, não? Sei, porque são pessoas mongóis que falam sobre isso. Porque ninguém entende nada de farmaco. Porque todo mundo quando faz... Todo mundo... Gente, eu tenho briga todo dia com meu sócio sobre isso. Antibiótico pra tudo. Antibiótico pra tudo. O paciente sentou, sorriu, antibiótico pediu. Sentou, sorriu, antibiótico pediu. Sabe? Tipo assim, não, mas vou fazer um siso. Paciente de 18 anos, saudável. Antibiótico? Pra quê? Já tá maluco? Não dá. Não tem nada na literatura que fale aqui. Gente, olha, sabe o que acontece? Quando quando eu fiz farmaco, eu tinha 16 anos. Eu não tinha nada na cabeça. Eu não tinha a menor condição, não tenho hoje. Eu ia até com 16, eu não tinha a menor condição de aprender nada daquilo. Assim como todos os professores. Só que a diferença é que as pessoas vão só repetindo o que o fulaninho faz, sem pensar, sem sentar a bunda e ler e pensar. Dentista só sabe prescrever amoxil. Aí quando quer inventar, prescreve cipro. Não, cheguei outro dia no consultório para atender uma paciente do meu sócio. Ela tá tomando cipro. Eu falei, ela tá tomando o quê? Cipro. Falei, quem passou? Ele e eu. Falei, da onde você tirou isso? Falei, que micro-organismo você quer matar com cipro? Sabe? Aí outra coisa. Aí o pessoal fala assim, não. Por exemplo, cirurgia. Vou fazer profilaxia antibiótica antes do siso. Paciente rígido, novo. Aí pego o protocolo da American Heart Association, que é para endocardite bacteriana. Porque aquele protocolo de 2 gramas de amoxil é para Streptococcus viridans. Ponto. Aí ele vai e usa aquilo. Aí você pergunta para ele, qual é o teu objetivo? O meu objetivo é não ter infecção no osso. Tá bom, amoxil dilui no osso? Difunde? Direto. Lá na aeronáutica é batata. Sentou, sorriu, 2 gramas de amoxil. Aí quando você fala assim, mas é só dentista assim. Não.
Não, não é só dentista. Você chega no CTI e não sabe o que o paciente tem? Imipenem. Tô falando sério, gente. Eu tô falando sério. Num caso que você fez da extração, aí digamos que você não passa nada de inflamatório, só passa meio com analgésico. Mas o paciente não higienizou, aí no dia seguinte ou 2 dias depois ele aparece ainda com aquele sinal de inflamação que você fica com muita dor. Então, a melhor coisa pra... Ah, resolve. Passa um tramal, filha. Amputar a perna... Mas olha só, por que dentista não passa tramal? Não tem problema nenhum passar tramal. Eu acho mais que é por causa a placa, não desse pós-operatório, esse acúmulo de placa. Então, mas a melhor coisa de você fazer ali, a melhor coisa que você tem que fazer é ação local. Então você vai extrair o dente e o cara bochecha uma clorexidina. Ele usa clorexidina em casa, ele passa clorexidina gel no alvéolo. 100%. Você sempre prescreve isso? Sempre. Sentou, sorriu. Clorexidina pediu. Ponto. Cada um tem o seu sentou, sorriu. Sempre. Entendeu? Deixa bochechar aquele negócio. É ótimo. Enquanto ele tá bochechando, tá te ligando pra reclamar que tá com dor. Entendeu? E assim, dentista não sabe usar. A gente deu um curso de farmaco, eu e um cara da farmácia, que o curso lotou de dentista. Porque, cara, as pessoas não sabem prescrever, as pessoas não sentam pra estudar o negócio. Aí fala, meu paciente tá com dor. Claro! Você tá usando ibuprofeno? Sério? Pra dor? Ah, mas pode tomar o vidro inteiro. Pode tomar o versinho, ó, que não vai adiantar. Vai fazer falência hepática e não vai adiantar. Vamos passar 2 tipos de analgésico, de ação central e outro. Ação central, é isso. Ação central. Aí o paciente, mas começou a demorar mais de uma semana. Acontece, né? Às vezes você tem infecção mais de uma semana. Muda, passa pregabalina. O dentista não sabe fazer isso. É analgésico, gente. Eu duvido que o paciente tenha dor. Duvido, não tem. Lá na nossa pós, a gente fez 2 grupos foi da Conceito, né? Porque eles estavam estudando sobre a necessidade do antibiótico na extração. Aí a gente separou. Cada um dos residentes passava só analgésico, aí o outro passava Dexa e analgésico, né? E o outro passava anti-inflamatório, antibiótico, mais o analgésico. A gente não teve diferença nenhuma de, tipo assim, de infecção. Teve paciente que tinha muita placa, teve infecção, tomando amoxicilina. Óbvio. A amoxicilina não distribui no osso. Aí a gente decidiu um protocolo, né? Tipo, pra gente usar. Aí hoje a gente faz o Dexa. Mas o Sidney gosta de patologia, é diferente. Por isso que ele é diferenciado. Mas a maioria dos cirurgiões estão nem aí. Eu fiz cursos que entendeu? Quando você entra já dá já fala o que você tem que Sim. fazer. Não, mas olha, eu vou falar pra vocês assim, existem os dois lados da moeda, né? Existe o profissional que tá agarrado naquilo ali, que ele aprendeu na escola e que ele tem medo de largar e dar merda no consultório dele. E existe o paciente, porque eu tenho muita coisa pra ser, mas doutora não vai passar nenhum antibiótico. Pra garantir, falo, não tem garantia nada, tá tudo garantido. Tá garantido, tá ótimo. La garantia sou eu, pode ficar tranquila. Sabe, do tipo, o paciente quer sair ali com kit antibiótico, anti-inflamatório, ele se sente seguro com aquilo ali também. Ela tem doença periodontal e ela estava com o dente preso na gengiva, não estava nem mais no osso, eu removi. Aí só dei uma analgésico, não passei mais nada, porque eu não vi necessidade disso. Ela chegou 2 dias depois com a cara desse tamanho, dizendo que era um absurdo um dentista não passar um antibiótico. Ela falou isso pra mim. Pois é. Porque eles têm essa coisa de. E se você não passa, você. Eu nunca vi isso. Um dentista faz uma expressão não passar. Aí eu falo, minha senhora sempre tem a primeira vez. A senhora já tinha visto um iPhone na sua infância? Sempre tem a primeira vez. Não tem. Gente, não, juro. Eu tenho paciência com o paciente. Mas é óbvio que isso também oscila. Mas, cara, tem vezes que eu falo assim, amigo, você quer sentar aqui? A gente troca? Porra, não tem como, gente. Tem como. Eu dava de outras curiosidades, tem minhas coisas não cuidava. Não, pra vocês terem uma ideia, eu vou contar um caso recente. Tô eu no escritório, fazendo não sei o que do consultório, e vem meu sócio. Bia, preciso que você veja uma paciente. Eu falei, mas agora? Ele minha paciente, tá lá na cadeira. Falei, o que aconteceu?
Aí ele, cara, ela tá com uma dor já há muito tempo, o orto mandou ela pra cá, tá com uma dor no dente, só que não é dente. Não é do dente. Tipo, eu tô olhando, a restauração tá grande, o ortodontista pediu pra eu abrir, não sei o que, só que não é do dente. Aí eu falei assim, faz o seguinte, pede pra... Aí eu falei, não é do dente. Ele, não. Aí ele abriu a radiografia, a gente abriu a radiografia no escritório. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, como é que é a dor? Ela falou, eu sinto uma dor tipo choque, que irradia, que vai pro ouvido, que não sei o que. Eu não consigo localizar muito bem. Aí eu falei, tá, é tipo choque. Aí ela falou, é tipo choque. Eu falei, irradia. Ou irradia só pra trás, ou irradia só pra lá. É isso. Eu falei, então, você tem herpes zoster. Eu vou aqui pra escrever aqui o pedido. Eu nem sentei na cadeira. Aí a paciente virou pra mim e falou assim, mas você não vai me examinar? Eu falei, não. Ela, mas como assim? Você não vai sentar, não vai me examinar? Falou que é herpes zoster. Aí eu falei pra ela, olha só, não preciso sentar pra te examinar. Tipo, eu vi a sua radiografia. O meu colega que é endodontista disse que não é canal. É herpes zoster. A senhora faz o seguinte, a senhora vai ali. Não, mas não pode, não pode ser zoster. Zoster faz bolinha. Eu falei, então, existe uma coisa chamada zoster zinnerpet. Não faz a bolinha e dá essa dor. Aí ela, falei, você teve catapora? Tive. Falei, isso é herpes zoster. Eu falei, faz o seguinte, vai no Sérgio Franco, faz aqui o exame. Ela falou, não, porque... Aí eu falei, a prescrição tá aqui. Não, mas eu não vou tomar. Eu falei, então faz o seguinte, vai lá no Sérgio Franco, faz o exame e você volta aqui. Aí liguei pro Sérgio Franco, pedi pra agilizar. No dia seguinte, cara, o teste dela de zoster, que o normal é 150, tava 2.420. Aí ela me ligou. Caraca, doutora, pelo amor de Deus, não é que era zoster mesmo? Como é que a senhora sabia? Falei, porque eu trabalho com isso, né? Tipo, estranho seria se eu não soubesse, né? Aí realmente era pra eu mudar de área. Aí, conclusão. Ela virou e falou assim, não, eu falei, agora você começa a tomar medicação, não sei o que e tal, blá, 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 e tal. Uma semana eu tava bem. Aí, cara, ela me mandava mensagem, ai, doutora, graças a Deus, eu não aguentava aquela dor. Ai, agora é Deus no céu. Cara, ela já me mandou umas 15 pessoas. Todo mundo que tem dor vai lá no consultório. Na maioria das vezes é dente. Mas ela fala assim, não, porque agora eu descobri esse herpes zoster, que dói, que é um inferno e que ninguém sabe. Já me mandou uns 15 pacientes. Aí ela fraturou um dente. Aí ela falou, ai, doutora, eu queria que a senhora olhasse pra mim, o que eu faço se eu extraio? Falei, mas Clarice, eu não sei fazer isso. Ela, não, mas me fala. Não, que agora eu não faço mais nada se você não me falar. Porque eu falei, mas Clarice, eu não entendo nada disso. Se dá pra tratar o canal, se dá pra... Aí ela, eu falei, você quer que eu fale com o seu dentista pra você? Ela falou, eu gostaria. Eu falei, cara, pronto, agora virou, virei o guru espiritual da dor do dente. Já uns 15 pacientes lá. E tudo é a mesma coisa. Mas esses casos de zoster acontecem direto e o paciente sempre duvida. Ó, pra vocês verem, ontem, eu tava terça-feira, eu tava no hospital, aí me pediram um parecer no leito de uma paciente que estava internada. Aí foi na terça-feira. Aí terça-feira, cara, eu tripliquei no hospital. Estava manhã, tarde e noite. Tava um zumbi, que eu não aguentava mais ver paciente na minha frente. Aí fui 10 horas da manhã no quarto da mulher, a mulher não tava passeando. Falei, gente, que mulher tá passeando? Porra, tá internada, foi aonde? Aí tudo bem, quando foi 7 horas da noite, fui de novo no quarto da mulher, a mulher passeando. Falei, essa mulher só pode estar de sacanagem com a minha cara. Aí falei, agora, amanhã. Aí quando foi de madrugada, a menina que trabalha comigo também, estômago, estava de serviço de um dia pro outro. Aí falou pra mim assim, Bia, me ligaram do quarto pedindo pra ver essa mulher, e eu fui ver no prontuário dela que você tinha passado lá 2 vezes e ela não tava no quarto. Falei, pois é, tava passeando, não vi. Ela falou, não, eu fiz uma radiografia dela, fiz uma panorâmica dela, e ela tem 4 dentes pra fazer canal. Eu falei, ela tem o quê? Aí ela, 4 dentes pra fazer canal. Aí eu falei, aonde? Aí ela falou, na mandíbula inferior. Eu falei, 4 dentes da mandíbula inferior pra fazer canal? Aí ela eu falei, amanhã eu vejo a paciente. Aí, aquela coisa que já te soa estranho, né? Aí tô eu subindo pra ver a paciente, pro leito, e aí a minha amiga, que é muito minha amiga, otorrino, tava subindo comigo. Ela, você vai subir? Eu falei, vou, tenho que ver uma paciente no 403. Ela, eu também. Aí eu falei, é? Aí ela Eu falei, lá, me chamaram porque ela tá com zumbido, dor no ouvido e paralisia facial. Aí eu falei, então, filha, já vamos subir com a ciclovir, porque ela tá com dor nos 4 dentes, é óbvio que ela sai antes. Aí, diagnóstico ali na escada, a gente nem viu a paciente. Era o pedido de parecer meu com o pedido de parecer dela, resolvido o caso.
Então, assim, às vezes a gente acha que é dor, a gente não sabe diagnosticar dor. Se a gente não sabe diagnosticar dor, que dirá tratar. Entendeu? Sabe, fica todo mundo perdido, é DTM, é pulpite. Aí, tipo, faz teste terapêutico. Eu vou fazer acesso pra ver se melhora. Aí não melhora. Você fica nessa aqui. Sabe, a gente é muito mal de diagnóstico pra dente, muito mal. Bom, mas aí o que eu tava falando, nem sei mais, tava falando aqui do negócio. E aí, depois de falar de remédio, esqueci. E aí o que acontece, então? O nosso organismo estava lá começando a maturar aquele tecido ali, né, do granuloma piogênico, beleza, sofrendo maturação fibrosa, e aí o trauma chega então no tecido duro, e o tecido duro estava quieto e começa agora a proliferar material mineralizado patológico. Então, qual vai ser o próximo passo do nosso organismo? Ele vai tentar destruir aquele material mineralizado que foi formado e que não deveria estar ali. Então ele vai e manda as células clásticas para lá, os osteoclastos, que começam a destruir aquele material. E aí a gente tem então a lesão de células gigantes periféricas. Aí eu pergunto para vocês, eu vou ter lesão de células gigantes periféricas no lábio? Não, eu não tenho lesão ossificante periférica no lábio. Então também vai ser exclusiva de quê? Gengiva e rebordo, só onde eu tive o fibroma ossificante periférico, né? Então esse material mineralizado patológico, ele começa a ser destruído, né, por essas células clásticas. Obviamente é destruído o material mineralizado, mais os vasos ali, então a lesão tende a ficar mais arroxeada. Mas o grande problema que a gente tem com a lesão de células gigantes é que é uma massa cheia de células que reabsorvem material mineralizado em contato com o osso e dente sadio, né? Então a gente pode começar a ter essa na verdade é a nossa grande preocupação com o granuloma piogênico. Porque quando a gente olha o granuloma piogênico ali, a gente ainda não sabe se está cheio de células gigantes reabsorvendo a estrutura que ainda está sadia, né? E esse tempo de transformação de um para outro varia muito de paciente para paciente. Mas normalmente é aquela lesão de família, né? Dançou a valsa com granuloma piogênico, casou com fibroma ossificante periférico e aí comemora bodas com a lesão de células gigantes periférica, né? Se você fizer uma radiografia da lesão, não dessa, do fibroma ossificante periférico, você vê radiopacidade? Vê. Então, lá. Aí, consequentemente, no de células gigantes também, né? Ou não. Na verdade, os dois podem apresentar ou não. O calcificante vai apresentar se já for suficiente, uma quantidade suficiente para aparecer no raio-x. E o de células gigantes vai aparecer se ainda não tiver sido tudo reabsorvido. Se já tiver no estágio mais avançado, ele já destruiu todo o material mineralizado e não tem mais calcificação. O patologista consegue perceber. Vou chegar lá na lâmina para a gente ver como é que faz o diagnóstico. Então a lesão de células gigantes é exatamente isso. Vem aquele tecido cheio de células clásticas ali, que começam a destruir o material mineralizado. Então o fibroma ossificante ele pode não ter calcificação no início e começar a apresentar calcificação, e a lesão de células gigantes pode ainda ter calcificação no início e depois parar de apresentar porque as células clásticas já destruíram todo aquele material mineralizado. Então, olha lá, a grande preocupação é essa massa com um monte de célula clástica em contato ali com o tecido sadio. Então, eventualmente, essas células gigantes começam a reabsorver dente ou osso sadios. Sua pergunta. Isso que você perguntou é extremamente importante, porque como vocês viram, as lesões elas são, na verdade, uma evolução, um processo evolutivo. O nome não faz diferença nenhuma, né? A causa é a mesma, o tratamento é o mesmo, né? Mas como é que a gente dá o nome? Então, se o trauma for só em tecido mole e o que predominar for vasos sanguíneos, a gente chama de granuloma piogênico. Se o trauma for só em tecido mole e o que predominar for fibra colágena, a gente chama de fibroma. Se o trauma agora já pega tecido duro e independente da área de vaso ou de fibra, eu tenho um material calcificado,
eu chamo de fibroma ossificante. Se já pegou tecido duro e independente da quantidade de vaso, de fibra ou da presença de calcificação, eu tenho uma célula gigante, eu já chamo de lesão de células gigantes periféricas. Então, na lesão de células periféricas, eu posso ter tudo. Ainda áreas de granuloma piogênico, com maturação fibrosa, ainda com calcificação, mas já a presença de células gigantes. Ele vê no corte, ele vê aquela célula gigante mesmo. Vê muito, muito aqui. Pode sangrar também, né? Sangra. Mas o granuloma piogênico sangra muito também. O granuloma piogênico é um inferno para sangrar. Por exemplo, o fibroma ele já não está tão sangrando. Ah, sim. Fibroma já sangra menos. Exatamente.